Então, queridos alunos, hoje nossa aula de Direito Constitucional, Direitos Fundamentais, tá certo? É o ciclo 3, tá? Que vai agora do dia 24 de janeiro até o dia 20 de fevereiro, tá certo? Com 60 horas de aula, sendo que dessas 60 horas de aula, essa é a aula número 2, tá certo? Nós teremos ali aulas que serão em tempo real ao vivo, como essa, e teremos algumas aulas que serão gravadas e vocês receberão um link para poder fazer o devido acompanhamento junto com as apostilas, senão a gente não consegue cumprir a carga de 60 horas, tá bom? Então, pessoal, quando a gente fala de direitos fundamentais, a gente tem que lembrar de um detalhe. O que é o direito fundamental? O direito fundamental, ele está muito ligado ali aos direitos humanos, tá certo? Então, o direito fundamental ele vai estar muito ligado a um tema, né, chamado direitos humanos, tá certo? E aí, o que acontece aqui nesse momento, quando a gente fala aqui dos direitos humanos, tá certo? O que nós vamos observar aqui sobre esses direitos humanos? O que são eles, né? Pessoal, os direitos humanos, vamos já estudar o direito do ser humano, tá? Aí você vai dizer assim, professor, mas é tão óbvio desse... pessoal, óbvio agora, né? Porque a teoria, a doutrina toda sobre direitos fundamentais teve que colocar a expressão é direito do ser humano. Porque, pessoal, quando eu digo que é direito do ser humano, não importa se é homem, se é mulher, se é branco, se é preto, não importa se é rico, se é pobre, todos serão beneficiados pelos direitos fundamentais, porque vocês sabem que em alguns momentos da história, só me dão um feedback aí, tá? Que realmente a chuva aumentou muito aqui, tá certo? Se vocês estão ouvindo o barulho da chuva, tá certo? No áudio, tá? Ou não, só me digam aí. Aqui tá normal. Tá normal, né? Não tá captando o barulho da chuva. Ótimo. Então, vamos continuar. Aqui realmente o barulho é ensurdecedor do temporal que está agora, tá bom? Beleza, ainda bem que o nosso microfone é o do bom, tá certo? É o microfone do bom, por isso não tá conseguindo filtrar o som da chuva, tá? Então, o que acontece, pessoal? Porque vocês sabem que em determinado momento histórico, quando não tinha essa regrinha, se considerou a mulher como não detentora de direitos fundamentais. Se considerou o negro não detentor de direitos fundamentais. Então, quando se proclama, né, as declarações sobre direitos humanos, ele vai dizer que, opa, direito humano tem que ser para o ser humano, e tem que estar colocado isso lá, para ficar bem claro que não importa o sexo, não importa a raça, não importa a origem, a pessoa vai ter os direitos fundamentais assegurados. E esses direitos humanos vão garantir ali uma convivência mínima, né? Uma relação de boa convivência entre o Estado e os seres humanos, tá certo? E aí, esses direitos humanos, olha só a questão técnica da prova, tá? Alguns deles eu pego e coloco na minha Constituição Federal. Aqui, então, eu pego vários direitos humanos e coloco aonde? Aqui na minha Constituição Federal, tá? Esses direitos humanos que eu coloco e que eu escrevo na minha Constituição Federal, a prova vai chamar de direitos fundamentais. Olha aqui a questão da prova. Então, esses direitos humanos que estão elencados dentro de uma Constituição, que estão escritos dentro da nossa Constituição, a gente passa a chamá-los tecnicamente de direitos fundamentais, tá bom? Então, já consegui entender esse detalhe aqui para a minha prova. Então, lá no artigo 5º da Constituição Federal, vai me trazer uma série de direitos fundamentais, ou seja, por aqueles direitos humanos que eu escolhi colocar dentro da nossa Constituição. Professor, tem algum direito humano que não está na nossa Constituição Federal? Tem vários, pessoal, como, por exemplo, o direito de rebelião. Tá? Ele não está na nossa Constituição Federal, é considerado um direito humano, tá bom? O direito à felicidade, tem alguns países que têm lá na Constituição o direito à felicidade e não está na nossa Constituição Federal positivado, ou seja, posto, escrito na nossa Constituição, tá bom? Então já vamos começando a entender isso aqui também para a prova, tá? E aí, continuando, né, essa ideia, tá? Então, professor, o que seriam esses direitos humanos? Serão direitos mínimos assegurados ao homem. Ah, professor, direitos mínimos assegurados ao homem? Então, quer dizer que é um direito ter um apartamento na Ponta Negra? Não, pessoal, não é isso que eu estou falando. Direito mínimo, direito à liberdade de manifestação de pensamento. Direito mínimo, não ser torturado. Direito mínimo, não ser prejudicado em razão da religião que eu escolhi. Direito mínimo, poder constituir minha família, tá? Sem interferência do Estado, tá?
Beleza? Então, são esses direitos mínimos que nós vamos observar a partir de agora, e esses direitos protegem, né, o homem contra as arbitrariedades que o Estado pode praticar. Tá certo, pessoal? Beleza? Tranquilão? Então tá aqui essa primeira ideia que nós temos na nossa cabeça, bem anotada ali, tá? E a gente vai observar a nossa Constituição. Ela vai trazer uma série de direitos fundamentais, tá? E ela separa em capítulos os direitos individuais, os direitos sociais, da nacionalidade, os direitos políticos, dos partidos políticos. Então ela traz uma série de direitos, tá certo, ali dentro da nossa própria Constituição Federal. Tá bom, pessoal? Beleza, então já conseguimos entender isso aqui para nossa prova, tá? O que eu quero entender? Que vocês entendam também a partir de agora, tá? Os direitos fundamentais, grande parte deles estão escritos no artigo 5º da Constituição, mas eu tenho que ter na minha cabeça para a prova. Eles não estão todos no artigo 5º. Eu tenho direitos fundamentais espalhados em vários artigos da Constituição Federal, tá certo? Então, é um rol exemplificativo, né? Então, o artigo 5º da Constituição Federal, está aqui a palavra da prova. O artigo 5º da Constituição Federal é um rol exemplificativo, porque ali eu tenho os primeiros exemplos de direitos fundamentais. Por quê? Porque eu tenho direitos fundamentais em várias partes da nossa Constituição Federal, tá, pessoal? Então, por isso que ele fala que é um rol exemplificativo, ou também, mesmo significado, rol não taxativo, mesmo significado, rol não exaustivo, tá bom? Beleza? De tudo isso que eu disse, a gente tira um conceito pequeno de direitos fundamentais, tá? E a gente não pode ficar preso no conceito, a gente tem que entender, tá bom? Então, esses direitos fundamentais são indispensáveis para assegurar uma existência digna, para assegurar uma existência livre, para assegurar uma igualdade entre todos nós. Então, por isso que eu vou ter ali esses direitos fundamentais, cabendo ao Estado concretizá-los, tá certo, pessoal? Cabendo ao Estado, através, né, dos seus agentes, concretizar esses direitos fundamentais, tá? E aqui vem o nosso primeiro desenho para a nossa prova. Tá aqui, ó. Eu tenho aqui o Estado, perfeito, tá vendo? E abaixo eu tenho o quê, pessoal? O indivíduo, tá certo? Então, sempre vocês vão observar essa relação, o Estado e o indivíduo, tá certo? Então, essa reta, qual a posição que ela tá? Bora lá. Qual a posição que ela tá? Essa reta está na posição, né? Assim é horizontal, assim é vertical, tá? Então, vocês acabaram de aprender o quê? Que os direitos fundamentais protegem o indivíduo contra a arbitrariedade do Estado. O Estado não pode violar sua residência sem uma ordem judicial, ou sem você estar em flagrante, ou sem ser para prestar socorro. Um policial que representa o Estado não pode te prender se você não tiver em flagrante delito ou tiver uma ordem judicial. Ou seja, pessoal, isso aí são os atos do Estado que terminam o quê? Com esses direitos fundamentais, o indivíduo fica protegido. Tá? Eu, George Gomes, delegado de polícia, não posso prender vocês, a não ser que exista o quê, pessoal? Um mandado de prisão ou você esteja em flagrante. Eu não posso invadir sua casa, a não ser que esteja em flagrante delito ou para prestar socorro ou tenha uma ordem judicial. Ou seja, vocês estão protegidos contra a arbitrariedade do Estado. E essa seta tem qual posição? Posição horizontal. Aí vem a primeira pergunta da prova. Então, analisando o desenho, alguém fumou uma meruíra e resolveu colocar lá na sua prova, que isso aí é uma proteção horizontal dos direitos fundamentais, e ele vai chamar de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O que seria essa eficácia horizontal dos direitos fundamentais? É a proteção do indivíduo frente ao Estado. É a proteção dos indivíduos frente ao Estado. Tá certo? Beleza, pessoal? Então, tá aqui, ó. Não, tá aqui, ó. Aqui em cima, ó. Vertical, tá aqui, ó. Beleza? Horizontal que vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Horizontal é o desenho de baixo, aqui o desenho conjunto. Tá aqui, ó. Eficácia, né, vertical dos direitos fundamentais, tá? Vertical é nesse sentido, tá bom? Beleza? Que eu vi ali um comentário lá no chat, tá? É porque tava duas expressões juntas, tá bom? Então, tá? Eu tô aqui diante da eficácia vertical dos direitos fundamentais, ou seja, protege o indivíduo contra a arbitrariedade do Estado.
tecnicamente para a nossa prova? Eficácia vertical dos direitos fundamentais, tá? O aluno Juninho vai ficar lá babando. Porque quando cai isso na prova, ele nem sabe o que é isso. Você que estuda comigo já sabe qual é o significado disso aí, tá bom? Mas surgiu outra teoria. Qual a outra teoria? Agora você já para outro desenho, tá? Surgiu outra teoria, tá? E qual é a outra teoria? Essa aqui, ó, tá? Que vai falar dessa proteção aqui, ó. Aqui, ó. Agora, eu estou falando de dois planos, indivíduo e indivíduo. Tá? Os indivíduos estão em condição de igualdade, no mesmo nível. Então, a setinha está em qual posição? Posição horizontal. E aí, professor, nas relações entre os indivíduos, aqui tem direitos fundamentais que têm que ser preservados? Bem, pessoal, tem uma série de direitos fundamentais que vão ser preservados aqui. Então, como eu tenho esses direitos preservados nessa relação, olha só a posição da seta, horizontal. A prova vai chamar isso aí de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ou seja, é a aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares, tá? E aí você mata mais uma questão do seu próprio professor. Me diz uma situação que isso pode cair de forma bem clássica na minha prova, tá certo? Como isso pode cair de forma bem clássica aqui na minha prova? Vamos pensar que você faz parte de uma associação. E aí, ó, associação entre os particulares, aqui, ó, mesmo nível. E aí alguém quer te expulsar da associação. Para essa pessoa, para você ser expulso dessa associação, vai ter que ser garantido a você o contraditório e a ampla defesa. Você vai ter o direito de se defender. Saber qual é a acusação que estão fazendo contra você para tentar te tirar da associação. E aí, pessoal, contraditório e ampla defesa é um direito fundamental, mas ele sendo aplicado aqui nas relações entre os particulares, questão de prova aqui na sua frente, tá bom, pessoal? Beleza, então já matamos mais uma questão da nossa prova. Vamos para a próxima. A questão agora é a evolução dos direitos fundamentais. Professor, como esses direitos, tá certo? Fundamentais funcionam, né? Como esses direitos fundamentais funcionam, tá? Vamos lembrar sempre disso aqui, tá? Como esses direitos fundamentais funcionam, tá? Para a gente poder conseguir lembrar como isso aqui vai cair lá na nossa prova, né? Como esses direitos fundamentais funcionam. Primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça, eles não surgiram de uma vez. Eles vão passar por evoluções. Os direitos fundamentais, eles vão passar por evoluções, tá certo? E aí, essas evoluções a gente vai chamar de geração ou dimensão, tá? Na prova, pessoal, tanto faz o nome que se cobre, tá? O resultado vai ser o mesmo, tá bom? Para a resposta, tá? Então, tem o direito fundamental de primeira geração. Professor, por que de primeira geração? Porque foram os primeiros que surgiram. Ninguém tinha direito a nada e surgem esses aí. Então, são os primeiros direitos, tá? Mas para poder entender esses primeiros direitos, eu tenho que lembrar como era lá no passado. Lá no passado, eu tinha um Estado absolutista, um Estado com poder absoluto. Então, nós, indivíduos, não tínhamos direito a nada. Nós não tínhamos direito à liberdade, nós não tínhamos direito à legalidade, nós não tínhamos direito à manifestação de pensamento, nós não tínhamos direito à religião. E aí, o que acontece, né? E aí se faz o quê? Tá? Se pressiona o Estado para que a gente consiga as nossas liberdades. Tá aqui, ó. Professor, foi isso que aconteceu? Foi. Nós pressionamos o Estado, a palavra-chave da prova, para conseguir nossa liberdade. Que liberdade? Liberdade de ir e vir, pessoal. Essa que nós temos agora. Liberdade de manifestação de pensamento. Isso que nós temos hoje. Liberdade de religião. Aqui todo mundo pode escolher ser católico, evangélico, ateu. Liberdade de religião, pessoal, tá? Liberdade de não ter minha casa invadida pelo Estado, minha liberdade de locomoção, eu não posso ser preso a não ser por uma ordem judicial ou em flagrante delito, tá bom, pessoal? Beleza? E esses direitos de liberdade são os meus direitos, por isso que ele fala o quê, pessoal? Direitos individuais, direitos do indivíduo, que são direitos civis e direitos políticos. E esses direitos, vocês vão ter que ter isso aqui na cabeça. Eles surgem lá na Revolução Francesa, na independência americana, é quando se tem uma grande luta para garantir os direitos fundamentais de primeira geração, tá bom? E aí vem a técnica pura da prova. Aqui, ó, esses dois aqui, pessoal, é técnica pura de quem vai fazer prova. Que técnica, professor?
Os direitos fundamentais exigem uma postura negativa do Estado. O não fazer do Estado, ou seja, o Estado agora já não pode matar, tá certo? De forma arbitrária. O Estado já não pode prender de forma arbitrária. O Estado já não pode impedir que eu tenha uma religião de forma arbitrária. O Estado já não pode mais violar o meu domicílio de forma arbitrária. Tá vendo, pessoal? É o não fazer que passa a ser chamado, né? Beleza? E aqui você está diante das liberdades negativas ou formais, tá? Pessoal, falou de liberdades negativas ou formais, você está falando dos direitos de primeira geração, tá? Então, já matou aqui a questão da prova, tá aqui, ó. Direitos de primeira geração, são as liberdades, são direitos civis, são limites. Eu agora põe um limite ao Estado. O Estado já não pode fazer tudo. O Estado agora tem um limite na hora de agir, tá bom, pessoal? Beleza? Então, consigo entender aqui esse direito de primeira geração, tá bom? Só que o povo, o que observamos aqui, pessoal? Tá? O povo, tá? Ele continua, ele conseguiu alcançar seus direitos de primeira geração, mas ele consegue o quê, pessoal? Esse direito da liberdade. Só que o mundo passou por outro fenômeno. E qual foi o outro fenômeno que o mundo vai passar agora? Tá? Que nós temos que entender. Foi a questão da Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial de uma forma bem simples? O povo vivia todo ali no campo e nas cidades começaram a se criar as fábricas. As fábricas agora que estão produzindo em grande quantidade, as fábricas agora que têm maquinários. E numa fábrica, pessoal, o que eu preciso? De pessoas para trabalhar. E quem ia trabalhar na fábrica? A mãe, o pai, o filho, a criança, o homem, a mulher, o cachorro, todo mundo ia para a fábrica. Pessoal, não pense numa fábrica como é agora. A fábrica, naquela época, era o quê, pessoal? Era um local que não tinha ventilação, um local que não tinha luz, um local que você não tinha direito, um local que você trabalhava 20 horas por dia, um local que você, se perdesse os dois braços, não tinha aposentadoria, tá certo? Beleza? Um local que você não tinha direito a férias, um local que não te dava saúde. E aí, pessoal, um grupo de pessoas, várias pessoas no mundo, começaram a lutar por esses direitos. Opa, eu preciso ter um direito de ter férias. Eu preciso ter o direito de ter uma aposentadoria. Eu preciso ter o direito de ter saúde. E aí surge aquilo que nós vamos chamar de direito de segunda geração. Tá aqui, ó. Aí surge, né, nesse momento, nesse contexto histórico, os direitos de segunda geração, que são os direitos agora o quê, pessoal? Sociais. Tá aqui, ó. São os direitos sociais. São os direitos da igualdade entre as pessoas, tá certo, pessoal? São os direitos sociais, são os direitos da igualdade. Beleza? Aqui, eu vou até mudar aqui, ó, para você conseguir entender, tá? São direitos ligados ao direito do trabalho, à previdência, à saúde, direitos econômicos, tá certo? E eles surgem quando? Lá na Revolução Industrial. E aí esses direitos, tá? Eles precisam agora que o Estado haja. Como assim o Estado haja? Que o Estado faça a iniciativa privada. Os empresários daquela época a te pagar a tua aposentadoria. Para o empresário, garantir o teu 13º. Para o empresário, garantir suas férias. Ninguém tinha força para fazer o empresariado daquela época. Imagina lá, que era o empresariado daquela época. O pessoal construía rodovias, ferrovias, era o cara que construía o Titanic, tá certo? Então, esses caras eram os milionários daquela época. E aí, somente quem teria força para fazer ele te dar o teu direito de férias, a tua aposentadoria, seria o Estado. Então, passa a se exigir agora uma postura positiva do Estado, um fazer do Estado, tá bom? Tranquilão, pessoal? Então, conseguimos aqui entrar nos direitos aqui de segunda geração. Na sua prova tem que estar bem separado, pessoal, tá? O que são esses de primeira geração? Voltando aqui, ó. São direitos da liberdade, os direitos individuais, tá certo? Surge na Revolução Francesa, com os direitos, né, que são diferentes, que são os direitos agora de segunda geração. São direitos sociais, os direitos do trabalho, tá certo? Então, vamos lembrar desse detalhamento ali na nossa prova, tá bom, pessoal? Beleza. Aí vem os direitos de terceira geração. Povo não satisfeito, continua uma luta por direitos. Isso tá certo, tá? E aí vem chamar agora os direitos de fraternidade. Tá certo, pessoal? O direito de fraternidade. E aí, que direitos são esses? São aqueles direitos que não são meus.
não é de uma classe trabalhadora. É um direito que agora serve para todos. Tanto faz você ser o empregado, quanto você ser o patrão. Você vai ser beneficiado com esse direito. E esse direito para todos, chamado de direitos difusos e coletivos, surgindo ali nos Estados Unidos, mais ou menos em 1920, 1930. Professor, que direitos eram esses? Direito do consumidor, pessoal. Direito do idoso, direito do meio ambiente, tá certo, pessoal? Então, esses direitos, perfeito? Esses direitos são chamados de direito de terceira geração. A proteção do meio ambiente não protege só a mim, protege a todo mundo, tá certo? O direito do consumidor não protege só a mim, protege a todo mundo. Por isso que hoje a gente tem no Brasil carros mais seguros, carros com airbag, carros com freio ABS. Tudo isso ali ligado ao direito do consumidor, que é um direito para todos, tá certo, pessoal? Se o carro tiver um defeito, eles vão fazer aquele recall, né, que vai chamar todo mundo ali para poder fazer o conserto dos veículos. Tudo isso está ligado ao direito do consumidor. Você vai lá no supermercado, lá tem lá, pessoal, o rótulo dizendo se aquele troço que você está comendo tem sódio. E você vai comer se você quiser, porque lá está escrito, essa bomba para o seu coração. Tome se quiser. Entendemos agora, pessoal? Tudo isso é graças ao direito do consumidor, que é um direito de terceira geração, tá certo? E a gente mata aqui as palavrinhas-chave da nossa prova para entender esse direito de terceira geração, tá bom? Pulando outro capítulo para poder entender bem essa questão da nossa prova, né? As características dos direitos fundamentais, tá? Tá vendo, pessoal? Que a apostila está toda em tópicos e pontos para você olhar, fazer sua revisão, matar a questão da prova. Olhar, fazer sua revisão, matar a questão da prova. Beleza, pessoal? Tá? Primeiro, eles surgiram no só dia? Não. Por isso que eu digo que eles são históricos, tá? Eles vão surgindo ali na evolução da sociedade com o passar do tempo, tá bom, pessoal? Eu digo também que eles são inalienáveis. Você não pode alienar esse direito fundamental. Você não pode vender o seu direito de liberdade, tá certo? Você não pode alugar a sua liberdade de religião, beleza? Porque eles são o quê, pessoal? Inalienáveis. A doutrina também entende o quê, pessoal? Que eles são imprescritíveis, ou seja, você pode fazer a exigência do seu direito fundamental a qualquer momento. Um povo, vamos pensar lá na Líbia. A Líbia, o povo passou 50 anos calado, oprimido. Chegou um dia que eles lutaram por liberdade, saíram às ruas, quebraram tudo, mataram lá o Gaddafi, tá certo? Por quê, pessoal? Porque se entende que os direitos fundamentais, como o direito à liberdade, tá? O direito de não ser torturado, eles são imprescritíveis. Eu posso exigi-lo a qualquer momento, tá bom, pessoal? Beleza. Também eles são irrenunciáveis, tá certo? Por que irrenunciáveis? Tá aqui, ó. Professor, já não quero mais estudar, vou renunciar à minha liberdade. Vai lá, carcereiro, me tranque e me deixe sem a minha liberdade para o resto da vida. Não pode, pessoal, tá certo? Porque eles são irrenunciáveis, tá bom? Tranquilão? Beleza, e eles também são universais. Por quê? Porque esses direitos são para todos os seres humanos, tá certo? Não importa a classe social, não importa onde moram, não importa a origem, não importa a cor, não importa a religião, esses direitos são para todas as pessoas e questão da prova, esses direitos são limitados, tá? Limitabilidade dos direitos fundamentais. Por que eu digo isso? Porque eles não são absolutos, eles são relativos. Não posso esquecer isso na minha prova. Esses direitos têm limites, tá? Questão que vai aparecer muito na nossa prova, a questão dos limites dos direitos fundamentais, tá? Desde que o mundo é mundo, desde quando se ensinou a teoria dos direitos fundamentais, sempre se entendeu que os direitos fundamentais sempre tiveram limites. Tá certo, pessoal? Beleza? Cuidado, vocês não são juristas de WhatsApp, tá? Vocês não são teóricos de Facebook, tá? Desde quando o mundo é mundo, quando começou a se escrever sobre a doutrina dos direitos fundamentais, sempre ficou muito claro que os direitos fundamentais têm limites. Quer ver só um exemplo? Você não tem direito à liberdade? Tem. O que acontece se você matar alguém? Vai perder a sua liberdade. Pronto, tá vendo? Então ele tem um limite. Então por isso que ele não é absoluto. Ele é o quê, pessoal? Relativo. Você tem o seu direito a patrimônio?
Tem, mas você pode construir sobre a calçada? Não. Então, eles são relativos. Tá certo, pessoal? Beleza. Tranquilo? Eu tenho a liberdade de manifestação de pensamento, de opinião? Tenho. E se eu extrapolar? Eu posso praticar um crime. E aí eu vou ser preso em razão disso. Entendemos agora, pessoal? Beleza? Então, todos esses direitos têm o quê, pessoal? Limites, tá certo? E a gente mata aqui mais essa questão da prova, entendendo esses limites dos direitos fundamentais. Próximo item que a gente precisa compreender para fazer exercício, tá certo? Então, vamos lá. E aí, próximo item, a gente tem que começar a entender agora o artigo 5º. O artigo 5º começa falando dos direitos individuais, tá? Direitos individuais. Qual é o direito individual básico que eu tenho? Direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança, direito à propriedade, são meus direitos fundamentais básicos, e esses direitos, como eu disse para vocês, pessoal, estão lá no artigo 5º da Constituição Federal, em 78 incisos, mas eles não são fechados, taxativos, eles são exemplificativos. Por quê? Porque dentro do próprio texto da Constituição, eu vou encontrar outros direitos fundamentais, por isso que a gente afirma que eles são o quê, pessoal? Exemplificativos. Aqui, ó, vários exemplos, ó. Princípio da anterioridade eleitoral, princípio das garantias tributárias, tudo isso aí está fora do artigo 5º, e tudo isso aí é direito fundamental, tá bom? Uma nacionalidade está lá no artigo 12, é um direito fundamental, tá bom? Então, não vamos esquecer disso nunca lá na nossa prova, né? E eu transcrevo os artigos, né? Só por desencargo de consciência. E está aqui, ó, o artigo 5º, que vai deixar bem claro isso aqui, ó. Artigo 5º, parágrafo 2º, ninguém precisa memorizar artigo, é entender, tá, pessoal? Tá? Ele diz o quê? Os direitos que estão expressos nessa Constituição, tá certo? Não impedem que surjam outros direitos que sejam excluídos outros direitos previstos aonde? Em tratados internacionais. Ou seja, mostrando ali, pessoal, que vários e vários outros direitos fundamentais podem surgir. Então, o rol de direitos, ele é o quê, pessoal? Exemplificativo, porque pode surgir outro. Na nossa própria Constituição, não tinha o inciso 78, foi inserido em 2004, quando falou ali da celeridade do processo, que as pessoas têm um direito fundamental que o processo dela seja célere, que seja rápido. O Estado não pode ficar com a faca no teu pescoço, demorando para te julgar. Ele tem que julgar de forma rápida, tá bom, pessoal? Beleza. Tranquilão? Um direito que não tinha, a moradia, surgiu depois. Direito ao transporte, surge depois. Vai que lá no futuro decida entender que a internet é um direito fundamental. Eles vão colocar na Constituição Federal. Tá certo? Professor, mas a internet pode ser considerada um direito fundamental? Sim, pessoal, pode, né? Vocês estão vendo, né? A pandemia mostrou claramente que sem internet a gente não vive mais. Poxa, professor, então eu não vou mais conseguir ver o meu WhatsApp, Não é disso que eu estou falando, pessoal. Uma aula dessa. Nós estamos tendo esse contato olho no olho só porque existe internet. Na pandemia, as pessoas só estudaram porque tinha internet. Tá? Na pandemia, as pessoas fizeram uma conta bancária usando seu celular, sem precisar ir numa agência para não se contaminar, porque existia internet. Quem não tinha, ficou sem os seus direitos. Tá certo, pessoal? Então, por isso que pode acontecer o cadastro para um Bolsa Família, para algum benefício, foram feitos pela internet. Então, isso está mostrando hoje que possivelmente, né, já dando um norte lá no futuro, pode ser que lá no futuro se entenda que a internet é um direito fundamental, tá certo? Assim como temos outros aí já previstos na nossa Constituição Federal, tá bom? Então, vamos entendendo que o rol é o quê, pessoal? Exemplificativo, podem surgir outros direitos fundamentais, tá? Aqui, aplicabilidade. Aqui a questão é direta. Qual é a aplicabilidade dos direitos fundamentais? Aplicabilidade imediata. O que quer dizer isso, né? Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que quando surge um direito fundamental, eu passo a ter direito a ele. É isso, por isso que a gente chama lá na nossa prova de aplicabilidade, que, pessoal? Imediata dos direitos fundamentais, tá bom? Não vamos esquecer desse detalhe jamais na nossa prova, tá? Que fala aqui da questão dessa aplicabilidade dos direitos fundamentais. Essa aplicabilidade sendo o que, pessoal? Imediata. Não vamos perder a questão da nossa prova, tá? A gente tem que entender sempre essas questões da prova, tá bom? E aí vem outra questão, pessoal, a questão dos tratados de direitos humanos.
tá certo? Tratados de direitos humanos, tá? O Brasil foi lá fora, assinou um tratado de direitos humanos, tá? Eles vão te perguntar, pessoal, qual é a hierarquia desse tratado? Qual é o nível desses tratados? Eu vou até colocar aqui, ó, nível dos tratados. Aqui, ó, questão de prova, nível dos tratados, tá certo? Como vai funcionar aqui o nível dos tratados para a gente poder matar a nossa questão de prova, né? Então, aqui o nível dos tratados, aumentei aqui porque é uma questão de prova, vou marcar de verde para abrir o olho de vocês, qual o nível dos tratados, tá? Pessoal, vamos aqui montar uma escadinha rápida, tá? Eu tenho tratados. Qual tratado? Qualquer tratado, tá certo? Tratado para entrar na Argentina sem passaporte, tratado para entrar no Uruguai sem passaporte, tratado para geladeira, tá certo? Beleza? Tá? Mestre, uma dúvida. A cláusula pétrea é apenas os direitos e garantias individuais? Não. Isso, ele fala só para direitos e garantias individuais como cláusula pétrea, tá bom, pessoal? Direitos e garantias, é o texto expresso, tá? Artigo 60. Somente os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, tá bom? Beleza. Tranquilão? Então, pessoal, tratados. Qual o nível dos tratados, tá? O tratado tem um nível de uma lei ordinária. Professor, não me ensinaram isso. Falaram que era igual uma emenda constitucional. Foi o professor Juninho que te ensinou errado. Ele não sabe aprofundar as coisas e te ensina errado. Tá certo, pessoal? Beleza. Falou de tratado. O nível dos tratados é de uma lei ordinária. Tratado para entrar na Argentina sem passaporte. Nível de lei ordinária. Tratado para poder ser a linha branca, geladeira, fogão, ser vendida mais barata no Brasil. Nível de lei ordinária. Certo, pessoal? Beleza? Aí, vamos lá. Aí ele pode cobrar o quê, pessoal? Tratado de direitos humanos. Aí já mudou. Já é outra história. Tá certo? Estou falando agora de um tratado de direitos humanos, tá aqui, olha aqui, ó, já coloquei aqui o detalhezinho diferente do primeiro, tá certo? E o Tratado de Direitos Humanos, tá certo? Ele vai ter status supralegal. Olha aqui, pessoal, uma decisão do STF falou que esses tratados de direitos têm status supralegal. Força da língua portuguesa, supra, acima, legal, das leis. Ou seja, o Tratado de Direitos Humanos está acima das leis, mas está abaixo da Constituição, pessoal. Dica de prova: não tem nenhum tratado que esteja no nível da Constituição. Não tem nenhum tratado que esteja acima da Constituição. Ele vai estar acima da lei, mas abaixo da Constituição. Por isso que a gente fala que os tratados de direitos humanos têm status do quê, pessoal? Supralegal. Olha aqui outro detalhe. Tratado de Direitos Humanos. De novo, direitos humanos. Só que qual detalhe? Esse Tratado de Direitos Humanos ele é um pouco especial. Por que ele é um pouco especial? Esse tratado aqui que eu vou falar agora. Tá certo? Porque esse Tratado de Direitos Humanos aqui, que eu vou falar, ele está sendo aprovado nas duas casas do Congresso Nacional, tá? Em 2 turnos, tá aqui, ó. Ó como ele é bem diferente, em 2 turnos por 3/5 dos votos, tá? Se ele for aprovado desse jeito, ele é equivalente a uma emenda constitucional. Tá aqui, ó. Bonitinho aqui para você não errar a sua questão da prova. Tá vendo, pessoal? Beleza? Tratado, equivalente a uma lei ordinária. Tratado de Direitos Humanos, nível supralegal. Tá? Acima da lei, mas abaixo da Constituição. Tratado de Direitos Humanos. Tratado de Direitos Humanos, tá certo? Beleza? Tratado de Direitos Humanos, tá? Que foi aprovado nas duas casas do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos. Aí ele vai ter status de emenda constitucional. Olha que o detalhe dele aqui, ó.
tá? Vou colocar até de outra cor para você saber que ele é diferente daquele que a gente colocou agora acima, tá certo, pessoal? Tá aqui, isso que é detalhe de prova, pessoal. Tá? A prova vai em cima desse troço aqui que eu acabei de colocar para vocês, tá bom, pessoal? Beleza? Então, vamos sempre lembrar desses detalhamentos da nossa prova, que a gente não perde a questão da nossa prova, tá bom? Quando se fala aqui do nível dos tratados, tá certo? Do nível aqui dos referidos tratados, vou deixar aqui marcado aqui, tá? Para você ter aqui os marcadores. Cadê como tá aqui os marcadores? Bora para cá. Esse aqui eu não... Eu quero um marcador diferente. Aqui, ó. Marcador um pouco... só que a internet não colabora, né? Mais lento nessa hora. Pensando... Aqui, voltou. Pronto, aqui, ó. A questão da prova de vocês aqui na frente de vocês. Tá bom, pessoal? Nível dos tratados, tá? É uma escadinha. Se for tratado, lei ordinária. Tratado de Direitos Humanos, super legal, tá? Tratado de Direitos Humanos aprovado nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, tá? Por 3/5 dos votos, tá? Equivalente a emendas constitucionais. Você não perde mais a sua questão da prova, tá, pessoal? Tá aqui a sua questão da prova, né? Facinho para você matar a questão da sua prova, tá bom? Beleza? Tranquilão? Não esquece desse detalhe, que esse é o detalhe aqui, que o artigo 5º, né? Parágrafo 3º, tá? Traz, juntamente com a interpretação dada pelo STF sobre os tratados, tá bom? Tranquilão? Então, já temos aqui as questões da nossa prova, tá? Beleza? Professor, lá na aula da salvação, o professor Juninho me falou que os tratados de direitos humanos é equivalente a uma emenda constitucional. Falou errado, pessoal. Não aprofundou o detalhe da prova. Não pensou igual mulher, que mulher é detalhista. E prova constitucional é detalhista, tá? Então, tem que ter os detalhes ali para poder acertar a questão da minha prova, tá bom? Quais são os detalhes? Tratados, equivalente à lei ordinária. Tratados de direitos humanos, status supralegal conforme decisão do STF. Tratados de direitos humanos aprovado nas duas casas do Congresso Nacional, tá? Em 2 turnos de votação por 3/5 de votos. Aí sim, esse é equivalente à emenda constitucional, tá? Então vamos aqui entendendo aqui as nossas questões de prova, tá certo? Para a gente matar todas elas, né, daqui para frente, tá bom? Quem vai ser beneficiado com os tratados, tá? Desculpa, com os direitos fundamentais. Tá aqui, ó. Quem é beneficiado com os direitos fundamentais? Tá aqui, ó. São os brasileiros, tá certo? E aí ele continua a Constituição. E os estrangeiros residentes no país. Tá certo? Beleza. Só que, professor, e o carinha que é um estrangeiro que está só aqui de passagem? O STF decidiu que mesmo esse estrangeiro que esteja aqui somente de passagem, ele tem aqui direitos fundamentais assegurados, tá bom, pessoal? Então, tá aqui para a gente não esquecer lá na nossa prova, tá? O texto da Constituição fala, certo, do brasileiro. O texto da Constituição fala do estrangeiro que mora no Brasil, tá? E o STF decidiu também, tá? Que mesmo o estrangeiro que não mora no Brasil tem direitos fundamentais assegurados, tá bom? Beleza? Tá aqui, ó. Artigo 5º, certo? Olha só, fala o quê? Aos brasileiros e aos estrangeiros residentes. Mas eu tenho que lembrar na minha prova da decisão do STF, que vai dizer o quê? Que o estrangeiro que não mora no Brasil, esteja aqui só de passagem, ele também tem direitos fundamentais assegurados, tá bom, pessoal? Beleza? Então, vamos sempre lembrar disso aqui para a nossa prova, tá? E aí, quem mais... Agora, bora detalhar, bora aprofundar. Tá aqui, ó. Além da pessoa, uma empresa também, pessoal, tá? Uma empresa tem direito fundamental assegurado, tá? Uma empresa tem a honra dela garantida pela Constituição. Uma empresa tem a possibilidade de usar o mandado de segurança. Então, ela tem ali também uma possibilidade de usar os direitos fundamentais. A empresa, tá aqui questão de prova, hein, pessoal? Uma empresa também tem direitos fundamentais assegurados. O aluno Juninho vai ver isso, né?
E aí, né, não vai saber nem o que está acontecendo na prova dele, está ali sem pai nem mãe na prova, desesperado, né, achando que está arrasando, não aprendeu PN, tá? Porque ficou lá no basicão, e aí já era, pessoal. Aí vai perguntar sobre uma empresa, vai perguntar sobre um ente moral. O que é um ente moral? Uma empresa, tá certo? Se ela tem direitos fundamentais assegurados, vocês aí, né, conhecedores que a empresa tem direitos fundamentais também assegurado ali pela Constituição Federal, tá certo, pessoal? Tá aqui matando aqui mais uma questão da nossa prova, tá? Beleza, então vamos lá, né? E aí a gente vai começar as espécies de direitos fundamentais, tá bom, pessoal? A gente começa aqui com as espécies de direitos fundamentais. Mas antes disso, bora para cá. Já falei da teoria, né? Então, bora aqui. Depois tem que ver lá os direitos fundamentais. Mas vamos aqui. Bora começar a entender essas questões da nossa prova. Aqui, ó. Vamos lá. Bora começar aqui a entender? Aqui, ó. Aqui, ó. Determinado tratado internacional de proteção de... Tá vendo como nenhuma prova dispensa ninguém? Uma prova para técnico, pessoal. Ele não tá nem aí para quem é a mãe dele. Tá certo? Beleza? Tá nem aí. Ele quer saber de perguntar, quer saber se o cara estudou mesmo. Ou se ele ficou lá no basicão. Aqui, ó. Um tratado de direitos humanos. Tá aqui, ó. Beleza? Ele veio para cá para tratar de direitos humanos, tá? E esse tratado de direitos humanos, o que aconteceu? Foi aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos. Beleza. O que mais que aconteceu? Tá? Pela unanimidade dos seus membros, tá? Ou seja, foi aprovado pelas 2 casas em 2 turnos pela unanimidade dos seus membros. Ou seja, passou de 3/5. Tá? Unanimidade de todos. Então, passou de 3/5. Então, é um tratado que foi aprovado pelas 2 casas, em 2 turnos, é tratado de direitos humanos e passou dos 3/5, tá? Então, ele é equivalente a quê, pessoal? A uma emenda constitucional. Aqui, ó. A letra E, que é a certa da nossa prova. Tá vendo, pessoal? Olha só aquilo que a gente falava lá sobre os tratados. Tá certo? Aqui, ó, como aparece lá na sua prova. Questão da FGV, 2019. Trabalhando aqui o que, pessoal? Essa questão dos status dos tratados de direitos humanos, tá bom? Pronto, bora ver outra aqui, ó. Bora ver outra aqui, ó. Tá? O que vai dizer aqui nessa questão, tá? Após tomar conhecimento da prática de determinada conduta de grave lesividade social, mas que não era considerado crime pela legislação penal, os órgãos competentes da União aprovaram a lei tal, dispondo ainda que ela se aplicaria a fatos ocorridos nos 12 meses anteriores à sua... Opa! Eu estou criando uma lei penal... Eu estou criando uma lei penal, eu estou criando um novo crime, porque não era considerado crime, tá certo? Um determinado fato, e estou dizendo que essa lei penal vai ser aplicada lá no passado. Pessoal, o que nós aprendemos a vida inteira? Que a lei penal não pode retroagir, pessoal. A lei penal não pode retroagir. E a questão aqui está dizendo que o Estado está criando uma lei penal e vai lá no passado atingir todo mundo. Não pode, pessoal. A lei penal ela é criada para viger daqui para frente. Principalmente que ela criou um novo crime. Ela vai viger daqui para frente. Ela vai ser aplicada daqui para frente. Beleza? O que significa isso, pessoal? A lei penal só pode retroagir se for para beneficiar o réu. Caso contrário, tá? Essa lei, né, não pode retroagir. Então, se criar uma lei dizendo que ela pode retroagir, essa lei é inconstitucional, porque essa lei não está de acordo com a Constituição. Por isso que ele fala, né, de acordo com a Constituição Federal. De acordo com a Constituição Federal, essa lei é incompatível. Ela não pode existir. Eu não posso ter uma lei penal que vá retroagir. Aqui, ó. Aqui, ó, letra D, vai ser a certa, ó. É incompatível com a Constituição, pois
né? Ela não pode retroagir para atingir condutas anteriores à sua vigência, tá? Professor, isso é um direito fundamental? Princípio da irretroatividade da lei penal. A lei penal não pode retroagir para atingir fato lá do passado, tá? Imagina que a gente, tranquilão, você assistindo aula, amanhã cria um crime dizendo que assistir aula é crime. Vai atingir todo ano passado? Não pode, pessoal. Entendemos agora? Isso é um direito fundamental. A lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu, pessoal, salvo para beneficiar o réu, tá? Então, vamos sempre lembrar disso aqui, que isso aqui é uma questão clássica, até que vocês vão fazer um concurso para a polícia, né? Então, lá eles vão trabalhar muito a questão do direito penal, né? E quando eles trabalham a questão do direito penal, a gente tem que entender isso aqui para a nossa prova. Tá aqui, ó, a lei penal, daqui, artigo 5º da nossa Constituição. A lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. Aqui, ó, uma simples leitura da Constituição e aplicando o artigo, a gente já consegue entender. Pessoal, vocês aprendem isso direto em direito penal. De onde tirou isso? Da Constituição Federal. A lei penal não pode retroagir, a não ser para beneficiar o réu. Artigo 5º da nossa Constituição Federal, tá bom? Bora ver outra questão aqui que traz essa situação. Vamos lá. Outra questão aqui da nossa prova. Vamos lá. Tá? 2019 ainda, né? O que nós tínhamos ali em 2019? O que trouxeram aqui de legal em 2019? Tá aqui, ó. João, servidor, preencheu todos os requisitos exigidos para o recebimento de determinado benefício. Tá aqui, ó. Preencheu todos os requisitos para receber o determinado benefício, mas decidiu que iria requerê-lo somente na semana seguinte. Ocorre que no dia anterior àquele que apresentaria o seu requerimento, foi editada a Lei X, que extinguiu o benefício. Pessoal, o que acontece aqui? Outro princípio da Constituição, tá? O que ele diz, pessoal? Uma lei nova não pode prejudicar o direito adquirido. E a questão já está dizendo que o Joãozinho preencheu todos os requisitos para receber o benefício. Então, ele já tem direito adquirido. Por mais que a lei mude, por mais que a lei não traga mais o benefício, ele já tem direito adquirido, ele vai receber o benefício. Então, tá aqui, ó, só pode ser a letra C. Não impede que João receba o benefício, pois a lei não pode prejudicar o direito adquirido. Letra C, a questão correta da nossa prova. Professor, é verdade esse bilhete? Está na Constituição que a lei não pode retroagir para prejudicar o direito adquirido. Tá, pessoal, agora aqui na nossa Constituição, no artigo 5º, tá? Bora ver aqui o que vai dizer, tá certo? Aqui, lá na nossa prova. Vamos aqui, ó, tá? Aqui é matéria criminal, tá certo? Vários incisos sobre matéria criminal, tá? E aí a gente vai bem aqui, ó, tá? Para vocês saberem onde está isso aqui na nossa prova. Aqui, ó. Aqui, fechou aqui. Tribunal do Júri. Prestar informação dos direitos. Está aqui, ó. Limites da irretroatividade da lei. Está aqui, ó. Inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ou seja, a lei não pode retroagir para prejudicar o direito adquirido. Ou seja, se eu já tenho direito adquirido, por mais que surja uma lei nova, eu não serei mais prejudicado se eu já tenho direito adquirido. A lei também não pode te prejudicar, tá certo? O ato jurídico perfeito, tá? Durante a vigência de uma lei, era autorizado você comprar um terreno pequeno. E aí muda a lei dizendo, não, agora só pode ter terreno grande. Você vai ser prejudicado por isso? Não, tá? Por quê? Porque você já assinou o contrato na compra do terreno pequeno. Então, não pode prejudicar o ato jurídico perfeito. Direto, isso cai na prova, pessoal, tá? Direito adquirido. O titular já adquiriu o direito, ele não pode mais
ser prejudicado, tá certo? Mesmo que a lei mude, porque ele já tem o direito adquirido. E a prova, pessoal, aqui, eu tenho que ser muito técnico. A prova vai dizer que a pessoa já preencheu todos os requisitos, tá? E é o caso aqui. Então, se ela já preencheu todos os requisitos, por mais que a lei mude, ela não será mais prejudicada. Não pode também, né, a lei prejudicar o quê, pessoal? O ato jurídico perfeito, tá certo? Ou seja, aqueles contratos que você já assinou na vigência de uma lei, aquela casa que você já comprou, por mais que a lei mude as regras, ela já não pode mais te atingir. E a lei também não pode prejudicar o que mais, pessoal? A coisa julgada, ou seja, as decisões da justiça que já transitaram em julgado, as decisões da justiça que já não tem mais recurso. Aquilo ali já está decidido, acabou, ponto final, tá? Então tá aqui mais uma questão da nossa prova morta e eu trazendo aqui para vocês, dentro da apostila, os fundamentos daquilo que é a decisão da banca FGV, o questionamento, na verdade, da banca FGV. Bora lá voltar na questão? Então, por isso, né, que como a questão falou que ele já tinha, aqui, ó, a questão falou que ele já tinha ali, né, preenchido todos os requisitos, ó. Agora aqui na questão número 3, né, a questão falou que ele já tinha preenchido todos os requisitos, tá? Então, se ele já preencheu todos os requisitos, ele não vai ser prejudicado. Por quê? Porque ele já tem o direito a adquirir. Aqui, ó. A própria questão fala, ó, que ele já preencheu todos os requisitos. Então, ele já tem ali o direito a adquirir, tá bom? Beleza? Tranquilão. Todo mundo já entendeu isso aqui para a nossa prova, né? Bora aqui para a nossa questão número 4, né? Bora saber o que a questão número 4 trouxe. Olha aqui, ó. João, estrangeiro, residente no território brasileiro, tá? Por entender que a ausência de norma regulamentadora do Comando Constitucional, que deveria ter sido editada pelo Congresso Nacional, impedia que ele fruísse de certo direito social, resolveu impetrar mandado de injunção perante o STF. Com o pedido, seu advogado requeriu que fosse deferida a injunção para estabelecer de imediato as condições em que se daria o exercício do referido direito, ressaltando a importância da decisão, né, a ser proferida, já que o tribunal, até então, jamais foi instado a apreciar a respectiva tese. Bora continuar. À luz da sistemática constitucional, tá certo? Qual é o remédio jurídico? Ele quer saber qual remédio jurídico, qual direito, né, remédio jurídico para isso. Vamos primeiro escrever aqui embaixo o nosso esqueminha, tá bom? E aí eu volto na questão, tá? Pessoal, bora aqui. Primeira regra, tá? Primeira regra, tá? A Constituição Federal traz um direito, tá? Agora aqui, a Constituição Federal traz um direito, tá certo? Beleza? Tem uma norma constitucional, ou seja, tem a norma constitucional. Aqui, ó, primeiro ponto. Mas não tem norma infraconstitucional, tá? Não tem norma, é omissão, tá vendo aqui uma omissão. Não tem norma infraconstitucional. Por que norma infraconstitucional? Não vai existir uma lei abaixo da Constituição, tá? Que garanta o exercício desse direito, tá? Pessoal, toda vez que você tiver essa bomba na mão, ou seja, você tem um direito que está previsto na Constituição, mas você não tem, tá certo? Mas você não tem, tá aqui, ó, você tem a norma constitucional, mas não tem a lei abaixo, uma norma infraconstitucional que garanta o exercício desse direito. Toda vez que isso acontecer, remédio para isso. Remédio para isso aqui, remédio constitucional, tá? Constitucional, tá? O remédio constitucional para isso é o tal de mandado de injunção. Então, né, o advogado, né, em seu nome, vai ter que impetrar o mandado de injunção. Então, toda vez que, tá certo? Toda vez que
tiver uma norma constitucional que garanta um direito, mas não exista lei que possibilite o exercício desse direito, o remédio constitucional é o mandado de injunção, tá? Beleza? Então tá aqui, ó. Ele está dizendo exatamente isso, que existia uma norma constitucional, tá certo? Tá aqui, ó. Ele está dizendo exatamente isso, que existia o quê, pessoal? Tá? Que existe uma norma constitucional, tá? Beleza? Mas não tem uma norma que regulamente o que está na Constituição, tá? Beleza? Então, o remédio jurídico só pode ser o quê, pessoal? O mandado de injunção. Tá aqui, ó. Então, tá certa a questão até esse momento, dizendo aqui que cabe mandado de injunção, tá? E aí, o advogado vai peticionar dizendo o quê, pessoal? Tá dizendo que eu quero, juiz, que diga as condições para ele exercer esse direito, tá bom? E aí ele está dizendo o quê? Que o tribunal nunca falou nada sobre isso, de como iria exercer o direito. Aqui, pessoal, certo que é o mandado de injunção, certo que foi o remédio constitucional correto, mas o STF já decidiu isso, ó. Há muito tempo ele está dizendo que o STF nunca decidiu nada sobre isso. Então, bora ver aqui, ó. Letra A. Não apresenta qualquer irregularidade. Não, tem uma irregularidade. Apresenta uma única irregularidade, tá? Que é quando diz que o STF nunca se manifestou sobre o caso, tá? O STF já se manifesta sobre isso há muito tempo, tá bom, pessoal? Então, aqui é a letra B, tá certo, pessoal? É a letra B, tá? Qual a única irregularidade do pedido dele? Ele está dizendo o quê? Que quer que o STF diga como ele vai cumprir o seu direito, como ele vai realizar o seu direito, tá? E está dizendo logo em seguida que o STF nunca se manifestou sobre isso, tá? Já, pessoal, manifesto aí numa brincadeira aqui, bem para vocês entenderem, o STF já é rodado nisso. Desde 2008, o STF tem dado decisões sobre esse tipo de caso. Então, a única irregularidade no pedido dele é quando ele diz que o STF nunca se manifestou sobre isso, já se manifestou já várias e várias vezes, tá bom, pessoal? Então, é o mandado de injunção, tá? Professor, esse mandado de injunção está lá na nossa Constituição? Tá, bora aqui ver onde a gente está. Vai achar o mandado de injunção? Tá bem aqui, ó, que vai dizer aqui, ó, toda vez que tiver uma norma, tá? Que tiver uma norma constitucional que me dê um direito, tá certo? E eu não consigo exercer esse direito por falta de norma, caberá mandado de injunção. Tá aqui, ó, bora ver aqui, né, onde vai estar esse nosso mandado de injunção. Tá aqui, ó. Bora ver onde ele vai estar daqui a pouquinho. Vamos chegar nele. Liberdade de profissão. Tá aqui, ó. Professor, essa apostila é enorme. É, pessoal. Ela tem tudo que você vai precisar para a sua prova, tá? Então, bora aqui achar logo o mandado de injunção, tá? Onde ele vai estar escrito aqui para a gente, e a gente já vai logo marcando que cai na sua prova, tá certo, pessoal? Beleza? Liberdade de consciência, inviolabilidade do domicílio, sigilo de correspondência, liberdade de profissão, certo? Bora lá entendendo aqui onde está esse troço aqui do mandado de injunção no nosso artigo 5º, tá? Beleza? Então vamos lá para onde ele vai estar escrito aqui, ó, liberdade de locomoção, tá? Direito de reunião, direito de associação, direito de propriedade. Vamos lá, entender isso aqui para a nossa prova. Aqui, ó. Bora ver aqui. Direito de herança. Opa, isso aqui, tudo isso tem, pessoal. Direito de herança, proteção à voz, imagem, tá? Direito do consumidor, direito de... Ah, tá chegando aqui, ó. Tá chegando aqui. Direito de petição, tá? Opa, volta. Aqui, ó. Bora lá. Bora aqui para o mandado de injunção, chegando aqui nele, já para a gente poder já deixar isso aqui marcado para a prova de vocês, tá bom, pessoal? Beleza? Então, vamos lá saber aqui, né? Onde vai estar esse detalhe aqui, só para deixar já marcado aqui para vocês, tá?
Aqui, está chegando aqui, nas liberdades, assistência, indenização, celeridade processual. Tá? Cadê esse troço aqui, que eu deixei marcado aqui já para vocês, do mandado de instrução, que eu quero deixar já tudo marcado para você não ter que procurar depois. Pronto. Aqui. Aqui, as garantias. Certo? Garantias. Aqui. A Lauren conseguiu localizar aqui, então bora lá, Lauren. Ela conseguiu localizar. Mas não está um inciso aqui do mandado de instrução. A gente não está achando aqui. Pronto. Por algum motivo, nessa apostila não ficou aqui. Daqui a pouco, pessoal, quando eu mandar ela de indefinitivo para vocês, eu coloco o inciso do mandado de injunção para vocês, tá bom? Tranquilão? Beleza? Que eu acho que por algum motivo, quando salvou lá do outro lado, não foi o mandado de injunção aqui, tá certo? Lá o inciso, tá? Beleza? Mas já está aqui a resposta da nossa prova. Tá aí o nosso esquema para a prova. Toda vez, né, que você não tiver uma norma constitucional e não tiver uma norma infraconstitucional regulando desse direito, o remédio jurídico vai ser o quê, pessoal? Mandado de injunção. Tá bom, pessoal? Beleza, o STF já se manifesta sobre isso há muitos anos, né, dizendo ali que cabe ali a questão do mandado de injunção, tá? Bora, questão número 5, tá? Edinaldo, servidor público, após preencher todos os requisitos exigidos para aposentadoria por tempo de serviço, de novo, ó, após preencher todos os requisitos para aposentadoria por tempo de serviço, requeriu o deferimento do benefício junto ao órgão competente, instruindo o requerimento com todos os documentos exigidos pela legislação. O requerimento, no entanto, foi indeferido de modo ilegal e arbitrário, tá certo, pessoal? No dia em que tomou conhecimento do indeferimento, Edinaldo solicitou ao seu advogado que ingressasse com a ação constitucional cabível, tá? De modo que pudesse obter o benefício. Pessoal, a questão ela já me deu uma dica aqui do que ela quer, tá certo? Porque ela está dizendo o quê, pessoal? Tá? Que, tá? Houve o quê, pessoal? Ele está dizendo o quê? Que houve uma ilegalidade. Houve um ato ilegal, tá certo? Tá? E esse ato ilegal, tá? Esse ato ilegal, ele está violando. Tá aqui, ó. Esse ato ilegal está o quê, pessoal? Violando direito, tá? Direito líquido e certo, né? Líquido e certo, né? Porque se ele já tinha o direito à aposentadoria, tá? Quando indeferir a aposentadoria dele, ele está violando o direito líquido e certo. Quando isso acontecer, o remédio jurídico é o mandado de segurança, tá, pessoal? Então, o mandado de segurança é o remédio constitucional quando uma autoridade pratica um ato que viola meu direito líquido e certo. E aí, o remédio jurídico para isso aqui, pessoal, só pode ser o mandado de segurança, tá bom, pessoal? Então, a questão, ela vai me dando o caminho do que ela quer. Tá certo? Ela vai me dando o caminho que ela quer. Ela está dizendo o quê? Que ele tinha todos os direitos, né? Ele tinha preenchido todos os requisitos. Tá aqui, ó. Ele tinha preenchido todos os requisitos e a autoridade foi lá e indeferiu o pedido dele. Tá aqui, ó. Após preencher todos os requisitos, ele faz o requerimento do pedido e aí o que acontece? A autoridade vai lá, pratica uma ilegalidade, não concede, tá certo? Para ele a aposentadoria. Pessoal, nessa hora, tá? Quando tem violação de direito líquido e certo, remédio jurídico, lá do artigo 5º, é o mandado de segurança, tá certo, pessoal? Então, mais uma questão aqui, você entendendo, tá vendo, pessoal? Aqui nessas questões, vocês estão observando já de cara. Ele quer que você tenha um conhecimento do corpo ali da Constituição Federal na parte ali que fala dos direitos fundamentais. Por isso que a apostila está lá com aqueles detalhes, tá? Para quando cair a questão da prova, você não se perder. Bora ver aqui a outra. Tá aqui, ó. Tá? Vamos lá. Próxima aqui, ó. João, cidadão brasileiro,
tomou conhecimento de que determinado agente público estava lesando... Olha aqui, ó, a prova vai te dando a dica. O João agora é um cidadão. E o poder público está causando uma lesão ao patrimônio público, tá certo? O poder público está causando uma lesão ao patrimônio público. Pessoal, toda vez que o Estado estiver praticando um ato que esteja violando o patrimônio público, tá aqui, ó, tá? Beleza, tá? Olha só, Estado, né? Qualquer Estado, quando digo Estado, o seu agente, tá? Está, tá aqui, ó, está, tá aqui, ó, praticando ato que viole, tá aqui, ó, viole, tá? O que é esse, tá violando? Viole, tá aqui, ó, viole princípios da administração pública, tá aqui, ó, princípios, tá? Da administração pública, princípios da administração pública, porque esse troço não está corrigindo logo, para ser mais rápido, princípios da administração pública, tá? Beleza? Então, toda vez que um ato estiver ali violando o princípio da administração pública, tá? Toda vez que esse ato estiver pública, tá? Toda vez que o ato estiver praticando o quê, pessoal? Dano ao erário, tá certo? Beleza? Tá? Não vamos esquecer disso nunca, tá? Toda vez, tá certo? Que estiver violando, por exemplo, o meio ambiente, tá? Meio ambiente, tá? Então, nessa hora, surge para o cidadão a possibilidade de usar a ação popular para anular o ato, tá? Então, pessoal, tá aqui, ó, questão dada de prova. Toda vez que o Estado está praticando ato que viole o princípio da administração pública, cause dano ao erário, que viole o meio ambiente, que viole o patrimônio histórico, surge para o cidadão a possibilidade de mover o quê, pessoal? Uma ação popular. E é isso que a questão está falando, tá certo? Então, o Estado está aqui, ó, praticando o quê? Um ato que está lesando o patrimônio público, o erário. E aí um cidadão pode tomar uma providência para poder corrigir isso? Pode. Então, a ação o popular, o cidadão, desculpa, pode usar o quê, pessoal? Uma ação popular. Daqui a letra D. Beleza? Porque se eu tenho ali a possibilidade, né, do Estado estar praticando um dano ao erário, um dano ao meio ambiente, tá certo? Um dano ao patrimônio público, eu, cidadão, posso ingressar com ação popular. Então, realmente aqui só pode ser, né, a letra D, nessa questão número 6 aí, a letra D, que é a tal da ação popular, né? E tá lá, né? Toma cuidado, pessoal, tem que ser cidadão, tá? Ontem vocês acompanharam que o Eduardo estava aqui comigo, né? O Eduardo, né? O meu filho que estava aqui ontem, aqui na aula, na participação especial, tá certo? O Eduardo, ele é um brasileiro nato, mas ele não é um cidadão. Por quê, professor? Porque ele não tem título de eleitor. Beleza? Tranquilão, pessoal? Então, o Eduardo ainda não tem título de eleitor. Então, ele não é um cidadão, tá? E a ação popular é para o cidadão. Não pode esquecer disso aqui na nossa prova. Então, lá no artigo 5º aqui, vai falar aqui do cidadão que tem aqui direito aqui a ingressar com uma ação popular, né? Caso aqui esteja sendo causado dano ao erário, uma lesão ao meio ambiente, tá certo? Então, tudo isso aqui, você pode, a gente que é cidadão, pode corrigir isso aí através de uma ação popular, tá? Então, não vamos esquecer disso nunca lá na nossa prova, né, que nós teremos direito aqui a mover uma ação popular para fazer as devidas correções, tá bom, pessoal? Então, não vamos esquecer disso nunca lá na nossa prova, tá bom? Beleza, então vamos lá, pessoal, vamos entendendo isso aqui. Bora para a próxima questão. Por quê, pessoal? A gente tem que ir logo direto aqui, tá? Exatamente para ganhar tempo, tá? Se a gente for ver cada inciso desse aqui,
né, só em aula, sem olhar como ele cai na prova, pessoal, é ruim, fica difícil de entender, né? E aí você já entende aqui, sabe, com a questão, você já sabe. Legitimado para ação popular, cidadão. Por que ele está ingressando com ação popular? Porque o Estado está praticando ato, está lesando o meio ambiente, está lesando dano, está causando dano ao erário, está causando dano ao patrimônio público. Então, né, o cidadão ali pode mover ali uma ação popular para essa devida correção, tá bom? Tranquilão, pessoal? Bora ver aqui a outra questão, tá certo? Aqui para a nossa prova, questão número 7. Agora, né? O que vai dizer aqui a questão número 7? Vamos lá. O que tem aqui a questão número 7? Tá aqui, ó. Questão número 7 está falando o quê, pessoal? Está aqui. Antônia, pessoa do povo, percebeu que uma criança de aproximadamente 4 anos estava sendo duramente espancada por um adulto no interior da casa durante a noite. Ou seja, o cara está batendo numa criança. Então, se o cara está espancando a criança, ele está em flagrante delito, tá bom, pessoal? Então, o carinha ali está em flagrante delito, tá? Aqui está falando da violação de domicílio. Como pode ser violado o domicílio? Primeiro, se a pessoa autorizar. E se ela não autorizar, o morador pode entrar na casa? Pode. Como? Tá? Em qual situação que pode entrar ali na casa? Primeiro, prender uma pessoa que está em flagrante delito. O que mais? Prestar socorro, tá? Isso pode ser de dia ou de noite, tá? Que tragédia não tem hora. Então, pode ser de dia ou de noite. Ou com uma ordem judicial, cumprir uma ordem judicial durante o dia. Como ele está espancando a criança, ele está em flagrante, pode entrar na casa para prendê-lo em flagrante, tá bom? É isso que diz a questão, que a questão já está afirmando que ele está em flagrante, porque ele está ali espancando uma criança, tá bom, pessoal? Então, ele está em flagrante delito, tá certo, pessoal? Beleza, então, já matando aqui mais uma questão da nossa prova, né? Falando aqui da violação do domicílio, tá? Quando o domicílio pode ser violado, tá bom, pessoal? Então, você já mata aqui a questão da prova, entendendo aqui quando o domicílio pode ser violado. Ele só pode ser violado como, pessoal? Beleza? Só se for para prestar socorro, tá certo? Ou flagrante delito. Isso pode ser de dia ou de noite. Ou se tiver uma ordem judicial. E essa ordem judicial sendo cumprida durante o dia, né? Essa ordem judicial, né, sendo cumprida durante o dia, tá? E aí você pode entrar na casa nesse momento aí, se for para uma ordem judicial, né, para cumprir essa ordem judicial durante o dia, tá bom, pessoal? Beleza, então já conseguindo entender isso aqui lá na nossa prova, né? Beleza? Então vamos sempre conseguir entender esses questionamentos da nossa prova, porque eles não são difíceis, né? Você está vendo aqui que essas questões elas não são complicadas. Está aqui, ó. Beleza? Está aqui marcado aqui na nossa apostila. Está aqui, ó. A casa é asilo. Olha aqui, inviolabilidade domiciliar. Deixei aqui, ó, marcado na nossa prova, porque é questão polêmica e clássica da nossa prova, né? A casa é asilo inviolável, ninguém pode entrar nela sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, né, ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial, tá? Tá aqui, ó, para cumprir uma ordem judicial, tá? Então tá aqui, ó, tem que ter o consentimento do morador, aí com o consentimento pode ser o quê, pessoal? Qualquer hora. Sem o consentimento do morador, tá aqui, ó, beleza? Por determinação judicial, só que se for por ordem judicial, só durante o dia, tá? Não posso esquecer disso lá na nossa prova, tá? E flagrante delito ou desastre prestar socorro, qualquer hora, tá? Dia ou noite, não necessitando de ordem judicial. Professor, o que é dia? Dia enquanto tem luz solar, tá certo? Vou tirar aqui, tem autores que falam que é de 6 horas a 18 horas. Vou tirar isso, porque isso não cai na prova, mas assim, tá bom? Então já vou tirar para não confundir a cabeça de vocês. Dia enquanto tem luz solar, tá bom? Beleza? Casa, tá aqui o conceito de casa, onde você mora, tá certo? Onde você trabalha. Então, hoje em dia, o STF entendeu, tá certo? Que não só a casa, mas o escritório, a oficina, a garagem, o local de trabalho, o quarto de hotel, também é considerado. O que, pessoal? Casa. E você mata aqui mais uma questão da sua prova, né? Quando você for ler a apostila, tá aqui bonitinho, pessoal, escrito tudo que cai na sua prova, tá bom, pessoal? Então, vamos lá
continuando aqui, né, com força nos olhos, tá certo? Caveira da vitória na cabeça, para poder matar todas as questões da nossa prova. Vamos para a questão agora, né, número 9, né? Questão número 9, vamos ver o que a questão número 9 fala para a gente, tá? Tranquilão? Questão número 9, o que ela traz aqui de legal para a nossa prova, tá bom, pessoal? Beleza? Boleia do caminhão não tem, né, não tem julgamento no STF, tá bom, pessoal? Então, Thiago, por isso que não aparece na prova, tá? Beleza? Eu entendo que a boleia do caminhão é a casa do caminhoneiro, tá bom? Beleza? Mas, né, não tem julgamento ainda sobre isso, tem só a doutrina comentando sobre isso, né? Alguns autores comentando sobre isso, tá bom? Tranquilão? Beleza, então matamos aqui mais uma questão da nossa prova, tá? E aí a gente vai para a próxima, a questão agora número 9, não é isso? Então vamos ver o que tem aqui a questão número 9, entendendo aqui todas as questões que podem aparecer na nossa prova. Então vamos aqui, pessoal, questão número 8, não, 9 não, 8, né? A gente não tinha feito a 8 ainda, tá? Vamos lá. Maria procurou a Defensoria Pública e informou que foi surpreendida às 12 horas com o ingresso de agentes públicos armados em sua residência contra sua vontade, sob a alegação de que estavam procurando um criminoso. Tá certo? Beleza. Considerando a sistemática constitucional, o defensor público informou corretamente que, tá? Letra A, ilícita, pois os agentes públicos nunca poderiam ingressar na casa alheia sem o consentimento do morador, tá? Beleza? Letra B, lícita, pois os agentes públicos sempre podem ingressar na casa sem consentimento do morador para procurar o criminoso. Letra C, lícita, pois os agentes públicos podem ingressar na casa alheia sem consentimento do morador, sempre que entenderem necessário. Ilícita, pois os agentes públicos não podem ingressar na casa alheia sem consentimento do morador para procurar criminoso sem ordem judicial. Letra E, lícita, pois os agentes públicos somente podem ingressar na casa alheia sem o consentimento do morador se estivesse sendo praticado um crime no local, tá? Bora ver vamos ver aqui como está de novo a questão? Tá. Bora ver aqui, essas questões da FGV, de vez em quando, eles dão uma loucura, né? Vamos lá. Maria procura a Defensoria Pública e informou que foi surpreendida às 12 horas durante o dia com o ingresso de agentes públicos armados em sua residência, contra sua vontade, sob a alegação de que estavam procurando um... Aqui, ó. Tá? Opa, pessoal, procurar criminoso não é motivo para autorizar a entrada na casa. Ilícita, pois o agente público nunca pode entrar na casa alheia sem o consentimento do morador. Lícita, pois o agente público sempre pode ingressar na casa, está errado, né? Sempre pode entrar sem o consentimento do morador para procurar criminoso, isso aqui está errado, tá? Beleza? Então, a letra B, já estou aqui marcando que ela está errada. Lícito, pois a gente pode ingressar na casa alheia, sem consentimento do morador, sempre que entender necessário, também está errado, pessoal. Tá? Não tem, se entender necessário, não. A Constituição diz quando pode entrar, né? E só pode entrar quando, pessoal? Flagrante delito, tá? Ou para cumprir ordem judicial durante o dia. Ilícita, pois os agentes não podem ingressar na casa alheia, sem consentimento do morador, para procurar um criminoso sem ordem judicial, letra D. Tá? Então, aqui só tem como encaixar aqui a letra D mesmo, tá certo? Aqui na nossa questão da prova, tá bom, pessoal? Então, realmente foi ilícito, ali não fala, ele não tinha ordem judicial, não fala que é flagrante, então não pode entrar ali na casa. Então, a conduta foi o quê, pessoal? Ilícita. O que vocês estão observando na questão da FGV, pessoal? O texto você já conhece da Constituição. Agora tem que saber aplicar esse texto ali nas nossas questões de prova, tá bom, pessoal? Bora para a questão número... Pode falar. A E, ela não é totalmente errada, não, mas ela não responde o enunciado, não é isso? É, isso mesmo. Ela não responde, porque ela diz lícita, pois os agentes públicos somente podem ingressar na casa alheia se o conselho memorado estiver sendo praticado um crime. No caso, seria um flagrante delito. É, em flagrante. E olha aqui, está dizendo lícita porque teria flagrante, mas no enunciado não tem flagrante. Entendeu agora, Sim. pessoal? Beleza? Por isso que está errado. Beleza? Valeu, Felipe. Falou, mestre. Beleza? Tranquilão? Vamos lá. Questão número 9. Tá aqui, ó. Questão número 9. O que diz aqui a questão número 9 da FGV? Maria procurou atendimento no órgão da Defensoria Pública para ajuizar a ação de revisão de alimentos, para majorar o valor da pensão alimentícia que seu ex-marido, Mário, paga para os filhos menores em comum. Para provar que o pai da criança possui elevada renda não declarada, Maria apresentou ao defensor público um pendrive contendo áudio de ligação telefônica interceptada diretamente por ela, no qual Mário conversa com uma mulher
confessando oferir 50 mil reais por mês mediante o trabalho informal. Caraca, ela conseguiu interceptar, não foi nem a conversa dela com o marido, a conversa do marido com uma outra mulher. Com base no caso em tela, o defensor público deve fazer o quê, né? Bora ver. Deve elaborar petição inicial com pleito de Maria da majoração dos alimentos com fundamento do áudio trazido, que será imediatamente juntado aos autos para fim de comprovação do alegado, tá? Deve elaborar a petição, deve elaborar a petição, tá? Não deve requerer, aqui, ó, pronto, já foi. Não deve requerer a juntada do áudio ao processo, tá? Por se tratar de prova ilícita. Pessoal, ela interceptou um telefone. Prova ilícita, ela interceptou um telefone sem nenhuma ordem judicial. Ela não podia fazer isso, tá certo? E outra coisa, tá? A interceptação telefônica não é para uma ação civil, para pensão, pessoal, tá? Interceptação telefônica é só para investigação criminal e processo penal. Então, realmente, só tem como ser a letra E. Ela, de uma forma ilícita, interceptou um telefone, tá? E ela, de forma, né, ilícita, ainda quer que essa interceptação seja juntada no processo que não pode, e ela quer ainda que essa interceptação seja usada no processo civil, que é de pensão alimentícia. Não pode, porque interceptação telefônica, pessoal, põe na cabeça a partir de agora, só com ordem judicial. Tá? E além de ser com ordem judicial, interceptação telefônica não é para qualquer coisa, é só para fim de investigação criminal, tá? Ou instrução processual, ou seja, tem que estar ligado a crime, a investigação de crime, para isso que serve aqui a ordem judicial, por isso que a questão realmente, né, só pode ser a letra E, tá bom, pessoal? Beleza, conseguindo aqui entender as questões da nossa prova, né? E aqui falando de um tema muito legal, que é interceptação telefônica, pessoal. Interceptação telefônica põe na cabeça, só com ordem judicial. Para o Estado ouvir a conversa de alguém, só com ordem judicial, tá certo, pessoal? Beleza? E essa interceptação telefônica, tá? Só pode para o processo criminal, para investigação de crime, não para outra coisa, tá bom, pessoal? Então, vamos sempre lembrar disso aqui na nossa prova, né? Como funciona aí essa questão da interceptação telefônica. Eu não posso aqui ter uma interceptação telefônica para um processo civil, tá? A interceptação telefônica, ela é para o processo criminal, tá certo? Então, não vamos se esquecer disso aqui lá na nossa prova. Vamos ver aqui onde está isso? Está aqui, ó. Sigilo de correspondência, né? Sigilo das comunicações telefônicas, tá aqui, ó. Sigilo bancário, sigilo das correspondências. E agora, bora para a interceptação telefônica, tá aqui, ó. Beleza? Vamos aqui para interceptação telefônica, vai estar bem aqui, ó. Sigilo das comunicações telefônicas, tá? A regra é o sigilo, tá? Que só pode ser quebrado na forma como a legislação estabelecer, tá vendo, pessoal? E para o processo criminal, tá bem aqui, ó, para a investigação penal, processo criminal, tá? Não podemos esquecer disso nunca lá na nossa prova, questão muito clássica da nossa prova, tá bom? Tá vendo, pessoal? Beleza, então não pode esquecer, tá aqui, ó. E essa interceptação telefônica, pessoal, precisa de uma ordem judicial, tá? Interceptação telefônica precisa de uma ordem judicial, senão ela é o quê, pessoal? Ilícita. Tá aqui o inciso que vai falar disso aqui, já deixei ali marcado também para vocês, tá? Que fala sobre isso. Bora para a questão agora número 10, né? Bora ver o que é a questão número 10, vai trazer para a gente de forma bem legal, né? Questão número 10, o que ela tem aqui de forma bem legal para a gente? Bora lá, entendendo as questões de prova. Vocês estão vendo aí o que a FGV está trabalhando, né? Vocês estão observando aí, trabalhou a questão do flagrante, trabalhou a questão da inviolabilidade do domicílio, trabalhando aqui a interceptação telefônica, né? Então, você está vendo aí bem claro o que está sendo tratado ali pela FGV, tá bom? Vamos aqui, pessoal, tá? Aqui, questão número 10. Augusto, o que o Augusto vai fazer? Tá certo? Vamos lá. Augusto, candidato a vereador pelo partido Ômega, ingressou na justiça para impedir
veiculação de uma matéria jornalística. Olha que ele entra na justiça para impedir o quê, pessoal? A veiculação de uma matéria jornalística, que relembra a acusação de desvio de verbas que lhe foram imputadas, tá certo, pessoal? Beleza? Ok? Tá? O fato lhe rendeu um processo criminal, do qual foi inocentado por falta de provas há mais de 6 meses. Pessoal, o que ele está fazendo aqui, pessoal? O jornal quer divulgar uma matéria, um jornal de grande circulação, tá? E esse jornal quer relembrar que ele já foi acusado de desvio de verbas, tá certo? Beleza, tá? E ele quer impedir o quê, pessoal? Ele quer impedir a circulação dessa matéria. Pessoal, o que nós vamos entender agora? Segundo o STF, não pode impedir a circulação dessa matéria. Tá vendo, pessoal? Beleza? Por quê? Em razão da liberdade e de informação, em razão da liberdade jornalística. Pode sim divulgar a matéria. Olha só, pessoal, questão muito boa falando da liberdade jornalística. Muito boa falando da liberdade de informação, né? Isso aqui foi um caso julgado lá no STF, onde a pessoa já foi acusada de um crime e ela não quer mais que essas matérias apareçam no jornal. O STF disse negativo. Pode sim ter a matéria no jornal, tá? É a liberdade de informação, é a liberdade jornalística, tá certo? Que está sendo aqui apurada, né, e apoiada como um direito fundamental na nossa Constituição Federal. Questão muito boa aqui para a nossa prova, trazendo a questão da liberdade jornalística, tá? E esse caso desse tipo, pessoal, foram julgados recentemente e o STF falou que cabe ali, né, a liberdade jornalística para os referidos casos, tá bom, pessoal? Beleza, mais uma questão aqui, trazendo ali o entendimento da Constituição e não trazendo memorização de artigo, tá, pessoal? Beleza? Tranquilão? Então, já conseguimos entender aqui que é a letra C a questão da prova, tá bom, pessoal? 11, de novo, olha aqui, ó. João almejava ter conhecimento, tá? Olha só, se a matéria for tendente, olha aqui, Thiago, e a questão vai dizer isso, se a matéria for tendente a causar dano à imagem, se a matéria tiver como escopo, finalidade, ela te prejudicar, aí cabe indenização, tá? Mas se for só uma transmissão jornalística, não cabe indenização, tá bom? Beleza, pessoal? Se ela tem... Olha, cuidado, a prova vai dizer isso, que se for julgado no STF. Se a matéria tem a ideia de te prejudicar, de te causar dano, de te constranger, aí cabe indenização, tá bom? Beleza, Thiago? Então, a questão vai deixar isso muito claro para vocês, tá bom? Valeu, Thiago. Obrigado aí pela ajuda, tá? Vamos aqui. João almejava ter conhecimento de informações de ordem tributária. Aqui, ó. Ter conhecimento de informações, tá? Beleza? De ordem tributária, tá certo? Beleza? Relativo aos tributos municipais que pagou na condição de contribuinte, os quais se encontravam em poder do município Alfa. Para tanto, formulou requerimento endereçado aos secretários de Fazenda, que o denegou por escrito, sob o argumento de se tratar de informação. Opa! Meus tributos? Aquilo que eu pago? Informação sigilosa? Não, pessoal, não tem informação sigilosa aqui, não. Tá? Eu tenho o direito de saber, eu tenho o direito de saber o que está lá. E resignado, João procurou um advogado, o qual informou qual instrumento, ou seja, qual remédio constitucional para isso, né? Beleza? Qual é o remédio constitucional que vai ser usado para eu ter acesso a essa informação, pessoal? Pessoal, toda vez que eu quiser saber de uma informação minha que está nos bancos de dados da administração pública, o remédio jurídico é o habeas datas, tá? Por exemplo, vocês vão fazer concurso da polícia, certo? E aí, nesse concurso, o que acontece? Vai ser feita uma investigação social. Já está sendo buscado ali, ó, um montão de informação sobre você e está sendo colocado no banco de dados da administração pública. E aí você quer saber que informação sua que está lá dentro dos bancos de dados da administração pública. Você vai lá e impetra um habeas data, tá certo, pessoal? Então, é um direito de todos nós, tá, numa democracia, de sabermos que informação nossa
que está dentro dos bancos de dados da administração pública. E o remédio constitucional para isso é o habeas data. Aqui, ó, matou a questão da prova. Aqui, ó, a letra D. Tá? Ele queria saber uma informação dele, que estava no banco de dados da administração pública, né? Então, no banco de dados da administração pública, tá certo? Quando eu quero saber uma informação que está lá, eu uso o que, pessoal? O habeas datas, tá? Então, não pode esquecer disso lá na sua prova, tá certo? Da questão do habeas data, vendo aí, né, como se cobra isso lá na sua prova, né? É mais uma questão ali boa da prova, tá certo? Falando aqui sobre, né, questões clássicas, né, habeas data. Bora lá ver, eu tenho isso aqui marcado também, a questão do habeas data, né? Lá no inciso 62, né? 72, na verdade, 62 não, 72, tá aqui, ó. 70, 75, 74, 'Aqui, acho que eu botei lá para cima, porque eu vou deixar tudo junto com o direito de informação. Agora, aqui você vai matar aqui a questão do habeas data, tá? Questão boa de prova. Direito associado, direito da promoção, direito de informação. Opa, tá aqui. Aqui, ó, direito de informação, tá aqui, ó. Porque eles estão juntos, pessoal, tá? Aqui, ó. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessária ao exercício profissional. Todos têm direito de receber públicos informação do seu interesse particular. Aqui, ó, os dois primeiros incisos falando aqui da sua liberdade de informação, tá bom? E aí, violar a minha liberdade de informação, remédio jurídico, qual vai ser, pessoal? Habeas data, tá? Então, bora lá para o habeas data, né? Ver aqui na nossa apostila, né? Onde a gente colocou aqui o habeas data, tá? Que é o direito de ter as informações lá do poder público, né? Sobre, né, informações minhas que estão lá dentro da administração pública, tá bom? Então, vamos aqui lá para o 72, tá? Ah, esse negócio está passando rápido, né? Bora lá para o 72 para você pegar aqui o habeas data. Aqui, passou demais agora. A apostila é grande, pessoal, por isso que a gente tem que passar rápido para tentar já chegar logo lá, aí termina passando aqui, né? Às vezes muito rápido, aí passa dos incisos, né? Mas aí você não vai ter dificuldade, porque você vai imprimir isso aqui, né? Aí vai estar lá facinho de procurar na sequência. Aqui, ó, matei aqui embaixo, ó. São gratuitas as ações de habeas data, né? E, na forma da lei, quando necessário, os atos de cidadania ou habeas corpus. Aqui, ó, já sei que ela é o quê, pessoal? Gratuita, né? Essas ações aqui, elas são gratuitas, né? E cadê onde está dizendo aqui para que ela vai servir o habeas data? Tá vendo? Passou lá em cima. Depois a gente volta aqui, vocês olhem lá, depois vocês vão ter a apostila aí para vocês verem com mais calma, tá? Mas já está lá separado do habeas data, tá? Então você já sabe logo de cara. Toda vez que eu fizer uma informação, tá certo? Sobre minha pessoa que está no banco de dados da administração pública, remédio jurídico, ok, pessoal? Habeas data, tá bom, pessoal? Beleza? Então já matamos aqui a questão número 10, né? Beleza? Tranquilão? E o habeas data, não pode esquecer, tá lá na questão, ele é o quê, pessoal? Gratuito, tá certo? O habeas data, ele é gratuito, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Não, mandado de segurança não, porque ele quer saber uma informação, e a questão deixou bem claro, né? Beleza? Que ele quer saber uma informação dele, a informação dos tributos, tá? Então, aqui é habeas data mesmo, tá bom? Beleza? A questão já deu a dica lá do que ela queria, era o conhecimento de uma informação, e aí depois ele disse que não daria informação porque ela seria sigilosa, né? Não, não tem informação sigilosa nessa hora, tá? Então, vai ser aqui realmente o habeas data, tá bom? Beleza? Bora para a questão número 12, né? O que vai dizer aqui a questão número 12, tá bom? O juiz de direito, ao fundamentar-se uma decisão, afirmou que os direitos fundamentais
além de criar situações jurídicas favoráveis a uma pessoa em particular, também estabelecem diretrizes para a atuação das estruturas estatais e de poder. O aspecto dos direitos fundamentais suscitado pelo juiz de direito é: o que é isso, né? Que aspecto é esse, né? Vamos lá, pessoal, tá? Ele está querendo saber aqui, pessoal, tá? Olha só. Ele está querendo dizer o quê, tá? Afirmou que os direitos fundamentais, tá? Além de criar situações jurídicas favoráveis à pessoa, ela também, o quê, pessoal? Estabelece que o Estado tem que fazer, tá? Beleza? Vamos lá. Tá? Aí ele vem aqui. A respeito dos direitos fundamentais, né? O aspecto dos direitos fundamentais suscitado pelo juiz de direito é expressão da perspectiva objetiva dos direitos fundamentais, tá? Porque aqui, pessoal, perspectiva objetiva. Quando eu estou falando da minha defesa, é uma perspectiva subjetiva. Quando eu falo que o Estado tem que fazer, uma perspectiva objetiva, tá, pessoal? Beleza? Tranquilão? Então, vamos sempre lembrar desse detalhamento aqui para a nossa prova, né? Aqui, olha só que questão bem interessante. Ele está falando aqui, toda vez que eu estou usando o direito, eu usando o direito, eu estou falando uma perspectiva subjetiva, de um direito subjetivo, tá? Quando eu vejo ali a estrutura estatal tendo que garantir esse direito, aí eu estou falando uma perspectiva objetiva. Isso aqui, pessoal, vocês vão lembrar quando? Só para a prova mesmo. Tá certo? Esse tipo de questionamento, domingo, depois que fiz a prova, eu posso esquecer. Mas até a prova, quando eu estou usando o meu direito, perspectiva subjetiva. Quando o Estado está ali na diretriz da aplicação do direito, perspectiva objetiva, né? Então, matando aqui mais uma questão aqui da nossa prova, tratando aqui dos direitos fundamentais, da teoria aqui dos direitos fundamentais, tá bom, pessoal? Aí vamos aqui para a questão número 13, né? O que tem aqui a questão número 13, tá? Vamos aqui entender aqui mais uma questão da nossa prova. Maria, pessoa que vive nas ruas por não ter moradia ou mesmo renda própria, foi informada que a ordem constitucional brasileira considerava habitação um direito social. Certo, pessoal? Tá? O direito à moradia está lá no artigo 7º, tá? Como um direito social, tá bom? Beleza? Artigo 7º vai lá falar da moradia como um direito social, tá? Então, vamos lá. Que mais que continua aqui, tá? Esperançosa, Maria requeriu à Secretaria Municipal de Habitação que lhe fornecesse uma casa para morar. O requerimento, no entanto, foi indeferido sob o argumento de que a lei municipal não regulamentara a forma pelo qual o referido direito social seria fruído, bem como por inexistirem recursos para oferecê-lo. Acrescenta-se a isso, né, que essas duas informações eram verdadeiras, tá? À luz da sistemática constitucional, os argumentos invocados pela Secretaria. Vamos lá entender aqui essa questão, né, que já é a questão número 13, né? Vamos aqui entender. O que ele está falando aqui, pessoal? Está falando sobre o direito à moradia. Aqui, ó. Que a ordem constitucional diz o quê? Que direito à moradia é um direito social, tá? Aí ela foi lá, fez o pedido de uma moradia. O que eles dizem? Que não podem fazer isso porque não tem lei, tá certo? Bem como não tinha recurso, tá? E aí vamos ver quais são as assertivas que a nossa prova vai trazer aqui para a prova. Vamos lá, letra A. Não impede o atendimento do pleito de Maria, já que a fruição de todo o direito fundamental deve ser garantida. Não, pessoal. Nós vamos observar isso aqui na nossa prova, tá? Beleza? Muitas vezes eu vou ter direitos fundamentais, nem sempre, tá? Todos eles serão fruídos, tá? B. Estão parcialmente corretos, já que o direito pleiteado por Maria depende de recurso para o seu oferecimento. C. Estão parcialmente incorretos, já que o direito pleiteado por Maria independe de regulamentação. Letra D. Se somam à impossibilidade de um direito social por ser postulado por uma única pessoa. Letra E, tá? Impede a fruição do direito social pleiteado administrativamente por Maria. Tá? Aqui, pessoal, a correta aqui realmente vai ser a letra E. Por quê, pessoal? O direito está lá previsto na Constituição, o direito à moradia. Mas o que a Secretaria disse? Que não tinha lei regulamentando isso. Como ela poderia ter essa casa? 2, que não tinha recurso, o município, para dar uma casa para ela. Então, e lá a questão fala que os dois argumentos são considera que os dois argumentos são verdadeiros.
que não tinha lei e que não tinha dinheiro. Então, pessoal, em razão de não ter nem a lei, nem o dinheiro, ela não vai ter direito à casa. Está certa a questão, pessoal. Ela não vai ter direito à casa. Tá certo, pessoal? Beleza? Então, pessoal, o que é isso que vocês vão lembrar? Olha, uma questão bem interessante, que está falando de direitos sociais. Muitos dos direitos sociais, para nós termos direito, vai ter que ter uma lei regulamentando isso, e bem como o Estado vai ter que ter recurso para dar esse direito. E aí, lá nos dois, nessa questão, está dizendo que nem tem a lei e nem tem o dinheiro. Então, ela não vai ter realmente a forma, não terá forma para receber esta casa. Então, os dois argumentos impedem a fruição do direito social pleiteado administrativamente por Maria, tá bom, pessoal? Coitada da Maria nessa situação aqui. Por quê, pessoal? Se não fosse assim, se não fosse desse jeito, qualquer pessoa que não tivesse uma casa poderia ir lá e pedir uma casa. O Estado teria que dar a casa, tá certo? Então, por isso que, nesse aspecto, eu preciso tanto de uma lei quanto preciso de recurso, tá? Se o Estado não tiver recurso, não vai ter como dar a casa. Pronto, pessoal, matamos aqui mais uma questão bem interessante, essa questão aqui da nossa prova, falando aqui de direitos sociais, tá certo? Falando da regulamentação dos direitos sociais, beleza? Certo? Porque precisa de uma lei e bem como precisa de recursos para a implementação desses direitos sociais, tá? Vamos lá. Próxima. Marta morava às margens do rio mais importante da sua região. Certo dia, constatou que uma indústria metalúrgica estava despejando no referido rio, tá certo? Elevada quantidade de resíduos sólidos. Nas pesquisas que realizou, constatou que as medidas necessárias à recomposição do meio ambiente poderiam ser postuladas pelo Ministério Público, tá certo, pessoal? Tá? Vamos lá. Por exemplo, essa medida seria exemplo de tutela de interesse difuso. Aqui, ó, interesse difuso, um dano ao meio ambiente. Eu não consigo saber a coletividade, né, ali, né, essas pessoas não estão vinculadas por um direito, elas estão vinculadas por um fato, que é o dano ao meio ambiente, tá certo? E esse dano ao meio ambiente pode sim ser, o Ministério Público pode ingressar com uma ação para a proteção desses direitos difusos, né? Então, aqui, realmente, a letra E é a questão correta para a nossa prova, tá bom, pessoal? Beleza? E aí, a última questão que eu vou deixar várias questões lá para você responder, então vou continuar aqui na questão número 15, e vocês vão ter várias outras, né? Amanhã vocês recebem esse vídeo, né? E recebem também, né, a apostila, e aí vocês vão poder responder várias outras questões que já estão separadas, tá bom? Vamos lá. Jean, nacional francês residente no território brasileiro, procurou um advogado e solicitou que fosse esclarecido que direitos a ordem jurídica brasileira lhe assegurava, mas especificamente se possui direitos fundamentais e direitos políticos, tá bom? Beleza? Vamos lá. Jean, nacional francês, tá? Olha só, ele quer saber se ele tem direitos fundamentais. Tem, vocês viram que mesmo o estrangeiro vai ter alguns direitos fundamentais, tá certo? Assegurados, tá? Lembra lá em cima da nossa apostila, tá? Os estrangeiros têm alguns direitos fundamentais assegurados, pessoal, mas direitos políticos ele não tem. Por quê, professor? Ele não tem direito político, porque o direito político, pessoal, quem vai ter é o brasileiro. Como ele é estrangeiro, ele não vai ter direitos políticos. Então, tá? Possui direitos fundamentais em extensão inferior aos dos brasileiros, mas não possui direitos políticos. Tá certo aqui, pessoal? Beleza? Não esquece disso, pessoal. Direitos políticos é para... Nós vamos depois ter uma aula sobre isso, Nacional de Direitos Políticos, mas o estrangeiro não vai ter direito político aqui dentro. Quem tem direito político aqui dentro é o brasileiro. Então, você só tem como responder aqui a letra C. E direitos fundamentais ele tem? Tem, ele vai ter ali alguns direitos fundamentais, conforme nós observamos lá nos primeiros minutos da nossa aula. Tá bom, pessoal? Tranquilão, matamos aqui mais um dia de revisão com base em exercício, para vocês começarem, faltando um mês para a prova, quem vai fazer o OAB, 2 meses quem vai fazer para a polícia, abrir o olho de Tandera de quem tem que compreender como são as questões da prova, porque às vezes o aluno estuda, não vem para a questão, chega na prova, leva uma porrada segura, porque ele não consegue entender como é a lógica das questões da FGV. E a partir de agora, quem vai fazer prova da OAB já começa a entender como são as questões, quem vai fazer o concurso já entendendo como são as questões, para saber como tem que montar a sua estratégia de estudo
daqui para frente, tá bom, pessoal? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. E como eu sempre digo, o aluno não tem que estar maduro hoje. Se tiver maduro hoje, no dia da prova, ele está estragado. Não faz uma boa prova. Você tem que estar maduro no dia da prova. Então, isso aqui é um processo de evolução. Para quando chegar no dia da prova, você está bem. Entendemos agora, pessoal? Um grande abraço para vocês. Beleza? Amanhã eu digo lá no grupo quando vai ser o nosso encontro, tá? E esses tipos de revisões é para você começar a entender como são as questões da nossa prova daqui para frente, tá bom, pessoal? Beleza? Um grande abraço para vocês. Até o nosso próximo encontro. Beleza.